Eu sou o Caio, atleta e professor de parkour, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o segundo dia do Desafio Volts Parkour 2025. No segundo dia, nós tivemos o amador, tanto o skill quanto o speed, e também tivemos o speed masculino e feminino, a semifinal e a final, e também o skill feminino e masculino, semifinal e final. Vamos começar falando aqui do Speed, e só para deixar claro, eu não vou conseguir colocar os números de todo mundo que competiu na semifinal e na final, porque tem alguns números que simplesmente a Volts não divulgou. Mais um ano seguido, eles fizeram uma live que não consegue integrar quem está assistindo pela live, para a gente conseguir realmente ficar inteirado do que está acontecendo lá. Porque muitas vezes, para fazer uma competição desse tamanho e com vários dias seguidos, é realmente uma organização imensa. Só que parece que sempre a live fica de lado. Então, sempre quem está assistindo pela live fica sentindo aquilo que faltou uma informação, que faltou realmente conseguir acompanhar mais de perto o que está acontecendo. Tanto é que no segundo dia, só no segundo dia, foram 12 horas de live. 12 horas. Vocês não estão entendendo. Eu dormi assistindo a live. Eu não consegui aguentar assistir até o final, porque, mano, não dá. Primeiro que só tinha o narrador na tela, né? Primeiro que a gente teve que ficar acompanhando na live o Murta e o Pulga. Nada contra, mas 12 horas de live. Dessas 12, 9 horas com certeza foi eles falando e a cara deles aparecendo. E sinceramente não é o entretenimento que a gente quer ver numa live sobre uma competição de parkour. Sem contar que, por mais que, tipo assim, eu não tenha achado um entretenimento da hora, acompanhar ali os narradores, o que eles estavam comentando pra mim também tava muito tanto faz, sabe? Muito genérico. Mas realmente exigir que os caras consigam entreter o público por 12 horas seguidas é loucura. Mas realmente foi uma parada entediante. Então vamos lá começar a falar das categorias, já que eu já disse o quanto eu achei a live mais ou menos, porque realmente faltou muita coisa pra gente ver, mas vamos lá ao que a gente tem de dados que eu consegui pegar assistindo a live. Primeiro mostrando quem participou da semifinal, os que foram melhor e se classificaram para a final foi Biel, Tylon, Carlos, o Matheus lá do Rio de Janeiro e o Farias. Tivemos nomes como, por exemplo, o Matheus, que não competiu na classificatória, porque ele já tinha vaga garantida na semifinal, que ele simplesmente não conseguiu converter o resultado do ano passado para esse ano. Então ele não conseguiu passar para a final, não conseguiu ter um bom tempo na semifinal e acabou ficando por lá mesmo. Outros atletas que não conseguiram passar também foi o Murilo, o Marquinhos e entre outros. Mas dos que passaram, todos fizeram lines de speed inacreditáveis. Todo mundo correu bem demais. A maior surpresa de quem classificou para a final do speed masculino para mim é o Tylon, que nos anos anteriores não tinha ficado ali no top 5, mas dessa vez conseguiu entrar no top 5 e foi muito bem. Outro que mandou muito, que eu não vi errar em nenhuma das etapas que teve do Speed, foi o Farias, que pra mim ele corre no Speed com uma maestria diferenciada mesmo. Ele não erra um passo, cada passo é calculado, ele se movimenta de uma forma contínua, parece que ele nunca para de correr. Mas em compensação, o Biel é simplesmente muito mais forte, muito mais alto, muito mais rápido e muito mais técnico. Então ele simplesmente consegue correr e passar por cima de tudo como se não fosse nada, e isso faz ele ganhar um tempo bem considerável na frente dos outros atletas. Agora falando sobre o speed feminino, de quem passou para a semifinal e conseguiu se classificar direto para a final, passaram a Camila, a Júlia, a Emily, a Romina e a Letícia. Elas eu vou conseguir trazer aqui os números que elas fizeram, porque nesse eles divulgaram lá certinho no cantinho da tela, mas dos outros realmente ficou devendo. Como dá pra ver, a Camila se destaca, ela consegue colocar quase 10 segundos de frente em comparação com as atletas que competem só aqui no Brasil, mas pelo menos tivemos a Júlia que conseguiu manter um tempo ali considerável próximo dela, e vocês vão ver que na final deu até algumas surpresas. Agora indo aqui pro skill feminino, na semifinal tivemos algumas surpresas. A Júlia, por exemplo, que foi muito bem no speed, também conseguiu representar muito bem no skill. Então, pra mim, é uma das atletas femininas assim mais completas do Brasil. Obviamente, tirando a Camila, que ela é muito boa, é disparado a melhor.
mas a Júlia consegue representar muito bem tanto no speed, que ela consegue fazer um tempo muito bom, e no skill que ela conseguiu acompanhar ali a galera que estava competindo e passar para a final. Outro destaque para mim dessa categoria foi a Sophie, que, muito técnica, consegue lançar todos os skills que tinha lá e ela conseguia tentar tudo. Como eu disse no outro vídeo, ela tem um mental para ir tentando ali os skills mesmo na hora e evoluindo aos poucos e conseguir progredir de forma segura, mas também muito ousada. Então, tentando sempre realmente executar para finalizar o movimento, para executar e ganhar o ponto. E a Camila não tem muito o que dizer, né? Ela já foi campeã do skill na SPL, já chegou na final da SPL nessa categoria várias vezes e aqui não foi diferente. Ela chegou lá e fez simplesmente 5 de 5 na semifinal, zerou o desafio e, foi bem demais. Tudo que ela executou parecia ser numa tranquilidade, num controle ali, tava num nível bem tranquilo para ela. E, sem muitas surpresas, quem classificou do feminino da semifinal para a final foram as mesmas atletas que passaram no Speed. Esse ano a gente não teve muitas competidoras no Skill e no Speed, mas em comparação com os outros anos, o número tem crescido e tem sido bem legal conseguir acompanhar isso. Porque a galera, além de estar crescendo o volume de atletas que estão indo, tem crescido também o nível que elas estão chegando. Então eu acho que a vinda da Camila para o Brasil só tem a acrescentar isso, porque as minas vão conseguir ver de perto ali como é que é uma mina que compete em outro nível, vão poder se inspirar, tirar daquilo uma motivação, sabe? De, se ela chegou nesse nível, quem sabe eu possa chegar também. No skill masculino, eu já peguei aqui os números de todo mundo, tudo que todo mundo acertou e quais eles erraram. E para mim, alguns destaques são o Rodolfo, que conseguiu acertar a única skill dele no buzzer beater, então ele acertou quando estava no estouro do cronômetro, e isso foi bem legal, foi bem da hora na hora. Também teve o Bessa, que conseguiu passar, fez 2 skills. Teve o Max, que conseguiu passar também com 2 skills. O Alicate e o Matheus fizeram 2 skills, mas se eu não me engano, passava quem fizesse 2 mais rápido, né? Então, sei lá, se o Max fez os 2 logo no começo dos 2 minutos e o Matheus fez os 2 no final dos 2 minutos, quem ganha é quem fez primeiro nesse tempo. Outro destaque muito nítido é o Marquinhos, que conseguiu fazer 3 skills. Ele que é um atleta que vem progredindo muito, né, nas competições. Ele que é um atleta que vem progredindo muito nas competições, tanto em São Paulo quanto nos outros lugares do Brasil. E dessa vez ele veio para realmente chegar na final nesse skill e foi muito bom, foi muito legal de ver, porque ele pareceu ter um controle real assim do que ele estava fazendo. Os 2 primeiros skills ali que ele acertou, ele foi numa confiança e mandou numa boa. E isso é bem importante de ver porque mostra como mesmo você sendo um atleta que não estava dentro do top 5, dentro do top 10 nos outros anos, se você puxar ali um treino mesmo, ficar ali um ano inteiro praticando a parada, pensado nisso, tem como você buscar ali algumas posições, e o Marquinhos conseguiu subir mais de 10 posições, se eu não me engano. Outro cara que não é surpresa pra ninguém que passou é o Farias, que ele é muito bom, manda demais, não tem segredo, mas um cara pra mim que me impressionou mesmo foi o Matheus, que não conseguiu passar, ele só fez 2 skills, e como eu já falei em outros vídeos, se vocês quiserem ver, tem a análise sobre o Matheus, a análise técnica dele, tem aí no canal, e eu já falei naquele vídeo que o Matheus não compete muito bem em fases de semifinal de skill nas competições. Não sei se por conta do tempo, não sei se por conta de ser o único atleta ali, não sei se por ter muitos juízes, aquilo acaba sempre sendo um fator que faz o Matheus ter muita dificuldade nas semifinais. Ano passado foi a mesma coisa, ele passou da semifinal para a final em último ou quase último ali, e ele conseguiu na final tirar esse atraso e mandar muito. Mas não tem jeito, ele sempre compete mal na semifinal e ele sabe disso, dá pra ver quando ele compete, ele não vai bem, ele fica inconsolável, o cara fica muito puto. Mas é aquilo, o cara gosta de competir e ele sabe que ele poderia ter entregado mais. Mas o que ele realmente aconteceu ali, que tirou ele um pouco dos eixos, foi que ele fez um lâcher. Era uma precisão de lado numa barra para fazer um lâcher, para agarrar num catch na rampa, todo estranho. E aquilo desestabilizou um pouco também, porque os juízes negaram que ele acertou, e ele achou que ele acertou, e aí ele ficou em dúvida, perguntou para um juiz, olhou para o outro,
E aí nisso, quando você tá ali com pouco tempo para fazer, você acaba desestabilizando, porque também tiveram outros skills que ele já tinha errado, já tinha pouco tempo, e aquilo vai entrando na mente. E não é a primeira vez que isso acontece, nos outros anos também aconteceu da mesma forma. Ele faz, acha que acertou, aí o juiz invalida e aí fica naquele embate e aí acaba quebrando o fluxo, sabe, daqueles 2 minutos de skill que ele tem para fazer. Eu acredito que o Matheus, ele é muito bom competindo, eu sei que ele vai corrigir isso mais pra frente, mas se eu pudesse dar uma dica, eu diria pra focar nisso, focar em conseguir executar 5 skills ali em 2 minutos, só que sem se preocupar muito. Uma coisa que, por exemplo, o Max fez é que ele tava muito bitolado, ele tava querendo só acertar o negócio, mas ele fez um Kong pre que tinha pra uma janelinha, ele fez o Kong, chegou de precisão, acertou, o juiz validou e ele nem viu. Aí ele voltou lá, fez de novo, acertou logo em seguida, aí ele viu que o juiz validou e aí ele foi pro próximo. Então, esse tipo de coisa de você não se importar, tipo assim, mano, eu fiz, eu tô confiante que eu acertei, eu vou ficar aqui quanto tempo precisar nessa bita. Vi, olhei pro cara, olhei pro juiz, ele validou, agora eu sigo. Se não, eu volto lá e faço mais uma, não tem problema. E agora, o cara que a gente tem que falar sobre, que tá inacreditável, diria que geracional, é o Gabriel. Não tem jeito. O cara é genial. Ele fez 5 de 5 na semifinal do skill. Vocês não têm noção. 5 de 5 em 2 minutos. Eram todos skills bem difíceis. Dependiam de muita força, muita técnica. Eram skills no alto, era skill torto. Era um Kong Pre todo torto. Tinha umas passadas pra um tic-tac nas barras lá no alto. Tipo assim, só coisa de maluco. Tinha um cat pra baixo, pesadão, pra depois um 180 pra cair numa pilastra. E ele fez tudo, tipo assim, quase de primeira. E mesmo um que ele travou ali, se eu não me engano, teve um skill que ele deu uma travada, que foi o mesmo que o Matheus errou lá, a precisão de lado, pra depois um lachê e um cat numa rampa. Mesmo tendo errado esse, ele voltou lá, fez várias vezes e quando ele acertou, ele foi pros outros 2 skills que faltava e matou tudo de primeira. O cara, tipo assim, genial, sangue frio, competidor nato. Mas é isso, tá aí na tabelinha também de novo, quem passou. E agora vamos falar um pouquinho sobre as finais. Agora falando sobre as finais do Speed, quem ganhou foi, no feminino, a Júlia, de Viçosa, que ela conseguiu vencer a Camilinha na final, e também foi o Biel, no masculino. Ele conseguiu ganhar de todos os atletas que passaram e conseguiu se consolidar como campeão do Speed sul-americano, tá bom? Esses dois eu não vou conseguir trazer aqui o pódio, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, porque lá na transmissão mesmo não tinha, e se teve, tava na transmissão do segundo dia, que deu problema, não dá pra ver depois de um certo período da live, porque ela chegou em quase 12 horas e aí a live bugou, não dá pra ver o que vem depois, mesmo tendo vídeo depois, então não tem como eu acessar, não tem como eu ver o pódio. E agora, no momento que eu tô gravando, ainda não liberaram fotos, pelo menos, de quem ficou em todo o pódio. E eu procurei em todas as lives e não tem nada, então não teve muito como eu achar. Mais uma vez, reforçando, esse negócio de ficar colocando o tempo do speed só depois, quando todo mundo já classificou, é uma besteira. Não dá pra você acompanhando, assistindo ali, ter uma ideia de quem tá indo bem, pô. Você não sabe quem tá indo bem, quem tá indo mal. Só quem sabe é quem tá lá cronometrando no celularzinho do lado do atleta. Quem tá, tipo assim, igual maluco na TV aqui, olhando a TV e calculando no celular. Tipo assim, gente, é uma transmissão, é um conteúdo, é um entretenimento. Você precisa facilitar o entretenimento. Esse é o tipo de coisa que impede que o parkour, por exemplo, chegue no mainstream. Porque no skate, por exemplo, a galera tem as competições e essas competições são muito bem televisionadas. Então você consegue ter informação de quem é o atleta, de onde ele veio, e onde ele já competiu, quais são as premiações que ele já ganhou, qual é a taxa de pontos que ele faz, sei lá. Tipo assim, são tantas informações que eles trazem que você assistindo, mesmo que você não conheça o esporte, você fica inteirado. Você sabe quem é bom, você sabe quem é ruim, você sabe quem pode surpreender, porque tem um narrador que é especializado naquilo, tá ligado? Em saber as informações da galera, em trazer aquelas informações interessantes. E isso é algo que é de extrema importância para você conseguir fazer com que uma transmissão chegue a pessoas que não conhecem o esporte, para que o esporte possa crescer. Então, para mim, se eu pudesse dizer assim, o que faltou mesmo,
nesse negócio do speed é simplesmente mostrar o tempo. O atleta fez, não precisa nem mostrar o tempo lá na tela enquanto ele está fazendo. O atleta fez 15 segundos, 20 segundos depois, bota o tempo que ele fez. Bota lá na tela, tal atleta está em terceiro lugar agora com esse tempo. Aí o próximo fez, foi melhor, baixa aquele cara para quarto lugar, bota o outro cara em terceiro. Tá ligado? É uma coisa simples que você mostra ali pra galera o que tá acontecendo, quem tá indo bem, quem tá indo mal, como estão as colocações, o que esperar, por quem torcer, sabe? Então você cria uma expectativa, você cria um engajamento ali na transmissão. Senão fica aquela coisa morta. Ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe quem tá indo bem, ninguém sabe quem é o próximo. Então fica aquela coisa perdida, pô. Agora indo para as finais do skill, as atletas que foram bem, vou colocar aqui na tela, todo mundo que classificou e como elas foram na final. A Camilinha conseguiu simplesmente fazer 2 skills na final, o que foi muito bom. Tava um nível bem legal, viu, da final do skill. Pra quem fala que o nível de skill feminino normalmente tá bem abaixo, esse ano tava bem da hora e as minas conseguiram representar, tá? A Camilinha conseguiu executar 2 dos skills que tiveram lá. O primeiro ela fez, se eu não me engano, de terceira tentativa. E o terceiro skill ela conseguiu fazer de primeira tentativa. A Romina, que foi a outra atleta que conseguiu executar algum dos skills, ela fez o segundo skill, não vi em qual tentativa, mas ela conseguiu executar e assim ela garantiu o segundo lugar. Que mais pra frente, depois na live, eles mostraram e a Camila passou a vaga da SPL nessa categoria, né, no skill, pra Romina, porque a Camila, por ter chegado na final ano passado, já tem vaga garantida pro ano que vem. Então a Romina que vai ser a representante brasileira, além da Camila, que vai lá pro SPL no ano que vem. E no skill masculino, não tem como, a gente tem que falar do cara. No skill masculino, vai estar aqui todo mundo que competiu, como eles foram na final do masculino. E, pô, é loucura. O cara ganhou o speed masculino da Volts, o cara ganhou o skill masculino da Volts, o cara foi top 10 de skill da SPL esse ano, o cara ganhou o CBG. Tipo assim, que mais que tem? O cara tá colecionando tudo, pô. O cara tá pegando todos os troféus que tem. Aí não dá. Mas deixando o Biel de lado, né? O cara tá um absurdo. Vamos falar dos outros atletas. O Biel conseguiu executar só 2 dos skills. Então ele fez o segundo skill da final e o terceiro skill da final. Os outros atletas, ninguém conseguiu executar nenhum, mas sinceramente foi uma sensação de que todo mundo podia ter executado todos. Tipo assim, todo mundo teve boas tentativas, tentativas controladas, papo de que se eles tivessem 5 tentativas cada um em cada skill, alguém ia ter acertado alguma coisa. Então foi muito interessante ver essa galera competindo com o Biel, porque mostra que mesmo o Biel sendo um absurdo, ainda tem muita gente que acompanha. E não só aquele papo de que, não, é só o Biel e o Matheus lá no topo, vamos disputar o terceiro lugar. A galera tem que parar com esse papo, porque agora deu pra ver que, por exemplo, o Max estava muito próximo, quase fez vários dos skills da final. O Marquinhos mandou muito, o Farias mandou demais também, o Bessa também, pô, genial. Então, galera, parem de ficar endeusando o Biel. Eu sei que ele é um absurdo, cara, é o Michael Jordan do parkour, mas tipo assim, tem que acompanhar, mano. A competição tá aí pra gente realmente tentar igualar com os caras. Se o cara é um absurdo, então a gente tem que ficar um absurdo ao quadrado. Então, tentem acompanhar. A galera já tá chegando no nível do Biel. Se ele não se cuidar, ele vai perder o título ano que vem. Então, vamos pra cima. Que o ideal mesmo é que tenha cada vez mais competição pra gente conseguir sempre disputar mais pra tentar ver quem é o melhor. Então, sigam sempre tentando alcançar esses caras e nunca se amedrontando. Não, o cara é muito bom, deixa ele lá ganhando e eu vou ficar aqui na minha. Se você quer ganhar, se o seu sonho é ser o vencedor da Volts, vai pra cima, ganha do cara. O Biel não é Deus, dá pra ganhar do cara. Mas é isso, ele vai treinar. Se você não treinar o dobro, você não vai ganhar dele. E foi isso. Desculpa por não ter trago logo no sábado, quando rolou o segundo dia. Mas, bom, não teve muito o que fazer. O pódio só saiu hoje no domingo e eu tô trazendo agora que as informações estão um pouco mais claras para eu poder trazer para vocês. Então, amanhã ou ainda essa semana sai o vídeo sobre o terceiro dia que rolou o freestyle e aí vocês vão ver quem que ganhou e como foram as premiações. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve, deixa um comentário o que você achou, se vocês acharam a transmissão legal. Eu sei que a galera que tava lá em loco, né, a galera que tava lá assistindo presencialmente não acompanha pela live,
Mas eu que trouxe todas as informações a partir da live, tenho esse feedback para vocês de que realmente é bem difícil acompanhar por ali. Mas vocês depois peguem para assistir, vejam por vocês mesmos e depois me digam aí o que vocês acham e se vocês curtiram assistir presencialmente, se foi uma experiência diferente. Muito obrigado por acompanhar até aqui e tchau, tchau.